Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, bem-vindo, bem-vinda, com muita alegria, com muito prazer, com muito carinho que eu recebo você aqui para a gente falar no nosso episódio número 8, bem-vindo ao auge da carreira sênior. Então, fica ligado, vamos começar mais um episódio. Pode beliscar, pois essa sensação de estar sonhando é normal, é o ar rarefeito agindo no seu auge. Tudo acontece tão rápido que é necessário dar uma paradinha técnica para compreender e validar essa nova posição alcançada. Agora é ligar a senioridade no modo servidor e aplicar toda a experiência a favor do grupo ao qual pertence. No marcador número 8, essa sonhada estrela de xerife. Como agir a partir desse divisor da sua carreira? Estou onde eu tenho que estar ou ainda devo tentar subir um pouco mais? Se existem mudanças genuínas, quais eu devo destacar na memória coletiva? No plano de carreira para aposentadoria voluntária, todo recomeço precisa de uma marca pessoal forte para manter uma associação sua no período de transição lá na frente. Bens e serviços feitos na longínqua China e na Índia brigam nas prateleiras em pé de igualdade com marcas líderes e tradicionais. O forte otimismo dos agentes econômicos é alimentado pelos rápidos avanços tecnológicos e digitais. Um grande apetite global por incentivos fiscais e países sedentos para atrair esse fluxo de capital estrangeiro começa a estar cada vez mais pungente. O tráfego global de dados, texto, som, imagens e os códigos-fonte aberto trazem à vida a economia colaborativa e compartilhada. Toda a fome, junta e misturada com a vontade de comer, embala a ascensão meteórica da era da informação. As ciências matemáticas e estatísticas avançam na explicação e tentativa de previsão de comportamentos, tendências e riscos. Thaler, Taleb e Levitt são alguns dos autores na cabeceira dos líderes e empresários. Toda boa história que se preze não pode faltar um vilão. E a nossa história, ao longo dos últimos anos, tem um vilão terrível. Um vilão onipresente, onipotente, onisciente. E agora ele diz a que veio. Onde tem fortuna, tem criminosos e a pirataria, dark web, Wikileaks, vírus, spyware, malware, ransomware, é tudo criação desse grande vilão. Os dados pessoais são agora a moeda digital que a crimes cibernéticos SA rouba assintosamente e sem nenhuma cerimônia. Mais uma área de grande poder é criada então dentro das empresas, a área de ciberseguridade, a área de segurança cibernética que já nasce correndo atrás de um grande prejuízo que está presente no mundo real e virtual. Aparecem fofoqueiros e boateiros buscando também seus 15 minutos de fama no mundo virtual. O jogo, por mais curtidas, ainda não tem regras. O que tem fora da Matrix, agora tem também na tela dos smartphones. A lacração, a pós-verdade, depois aprimorada com a fake news e o cancelamento, superados então, finalmente, pelo deepfake. Agora, então, não tem mais nenhum limite. Mentiras em bit e bytes anônimos, mesmo desmascarados posteriormente, fazem um enorme estrago e arruinam instantaneamente reputações de pessoas reais e de carne e osso. O autosserviço digital 24 horas por 7 dias de semana, junto com a omnicanalidade, crescem e começa o velório do mundo analógico, gostando nós ou não. A hiperconectividade e o fim da privacidade suscitam novas anomalias mentais e sociais.
formas empregatícias tradicionais cedem espaço para modelos mais flexíveis, como os autônomos e o profissional independente. Adaptar-se a essa nova realidade implica repensar estratégias de atração e retenção desses talentos. Quanto mais e melhores dados se tem sobre colaboradores e processos, melhores decisões podem ser tomadas pelos empregadores. Em meio a toda essa transformação, vem a pergunta: será que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia? Princípio fundamental nunca muda. Então, esse aqui permanece inalterado. Talentos são os recursos que geram mais resultados. Mas ainda estão esperando o prometido na volta a gente compra, para receber finalmente o que é seu de direito. Chega aí uma grande novidade, o elixir da meritocracia, que quando bem aplicado, aliás, só quando ele é bem aplicado, desenvolvido e comunicado, ajuda a criar um ciclo virtuoso no clima organizacional dos empregadores. Se não for dessa maneira, ele é só mais um placebo corporativo e não serve para absolutamente nada. Esse conceito vem desde a época de Platão, 350 a.C., e vem até hoje com Alan Fox em 1950. E esse conceito diz uma coisa muito simples: o avanço e sucesso ele deve se basear nas habilidades, competências e desempenho do profissional. Nunca deve se basear em histórico social, conexões, relacionamentos pessoais ou características físicas ou demográficas que são totalmente irrelevantes para atribuir algum sucesso a esse profissional. Na chegada do século XXI, Adrian Woolridge, no seu livro Aristocracia do Talento, atiça ainda mais a importância da gestão humana pelas concorrências abertas, em oposição direta ao clientelismo e nepotismo. Nos efeitos colaterais da bula meritocrática, observa-se sempre que, no extremo, existe uma ideia distorcida de que já não basta ser um profissional satisfatório, normal, tem que ser extraordinário, um profissional fora da curva em qualidades, virtudes, atributos e resultados, quase um semideus. A bula também adverte que a promoção baseada na foto profissional e não no filme de quem fez consistentemente por merecer ao longo de sua carreira gera a perda não só de um talento, mas de muitos outros que passam a se sentir abandonados e esquecidos. Por último, o reforço da desigualdade entre os que nascem com condições de ascensão e os que estão limitados em sua mobilidade social e econômica acende um grande sinal de alerta. É isso mesmo, o comportamento coletivo não pode ser estudado, compreendido nem extrapolado a partir da vivência e observação dos indivíduos fora da curva normal. Tem que observar muito mais do que somente um grupo. O imperativo agora não é parecer justo e socialmente inclusivo. Tem que provar com ações concretas a desconstrução de tantos preconceitos e o compromisso de cuidar dos funcionários, dos clientes, dos aliados e da comunidade do entorno. Para navegar neste mercado digital global, falta assegurar que todos estarão representados com igualdade e equidade, independente de sexo, cor, idade, religião e origem. Foi preciso pensar digital para agir analógico. Lembrar que tudo começa pelo respeito. A diversidade e inclusão traz o social para completar a sigla ESG. Já tínhamos o ambiente, já tínhamos a governança, agora temos finalmente o humano. Então, mundo, criatura e criação formam uma coisa só novamente. Este grande pilar inclui, então, na agenda do empregador as ideias, padrões e diferenças, necessidades, a linguagem e interesses que faltavam ser ouvidos, entendidos e atendidos. Da base ao topo, a ordem é acelerar a letra S. O melhor exemplo vem sempre de dentro de casa.
procuram-se então talentos para interagir com todos. Os programas de trainee genéricos ficaram um pouco ultrapassados, porque traziam vieses de favorecimento aos que vêm de fábrica com tradicionais condições de ascensão. Uma população ulga, uma amostra tendenciosa baseada em nichos que precisava ser mesclada com um pouco mais de população de outras classes, ideias, culturas e cores. Hoje, os programas de trainee dirigido a minorias específicos agrega muito mais tempero a essa população que queremos trazer para dentro dos empregadores. Ela dá oportunidade aos melhores dentre os limitados em sua mobilidade social e econômica. É uma população oba, uma amostra mais equilibrada que a diversidade e inclusão entrega de presente para o empregador. O virtual vai estar sempre presente. O discurso digital popular contrasta com a prática excludente que ergue um muro que afasta a empresa dos órfãos analógicos, sejam eles clientes, aliados ou funcionários. Lembra do Thaler, Nobel de Economia, que falava bastante sobre decisões irracionais? Pois é, temos agora algoritmos irracionais. A competição está empatada entre homens e máquinas. De um lado, a criatividade, empatia e relacionamentos humanos, e do outro, a máquina com alta produtividade, assertividade e baixo custo. O plano para fazer aplicativos amigos do usuário demandam experiência e vivência em mudanças, influência e quebra de paradigmas, além de um grande conhecimento em quê? Em gente. O sênior servidor vem agregar a sabedoria necessária à reconciliação com essas forças resistentes ou opostas ao ambiente novo. O catálogo de ferramentas disponíveis às áreas de RH são enormes. Foram desenvolvidas por talentos sêniores focados nos talentos júniores e podem não estar funcionando tão bem e precisariam ser ajustadas para medirem e avaliarem os próprios talentos sêniores. Mentores ajudam a reconhecer, validar e legitimar que a participação do talento no propósito comum foi bem cumprida, foi exitosa. No auge, a voz sênior tem mais força e faz crescer sua rede de influência atraída pelos ensinamentos baseados em suas vivências e experiências. É muito importante motivar sim um talento sênior. No auge é onde ele precisa de maior atenção e carinho, e desmotivá-lo é muito fácil. Quem já entrega o máximo com consistência e excelência já não precisa de objetivos tangíveis a serem medidos de uma maneira tão formal. Valorizar os resultados intangíveis e coletivos, aquele 360 graus, é extremamente válido e muito importante para esse talento. Delegação e autonomia são provas de respeito e confiança a esse profissional que sabe exatamente a que veio. Comunicação direta, transparente e honesta é o mínimo que podemos ter para com esse talento sênior no seu auge. O pulo do gato desse nosso marcador da estrela do xerife é entender que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. O que importa, neste momento, é ter a aposentadoria recomeço, que está dando as caras, iniciando neste auge. O plano começa agora que vai maturar essa aposentadoria voluntária. Para isso acontecer, precisamos sair de cena para dar espaço aos talentos que vêm atrás de nós, eleger os talentos em ascensão para as próximas missões, nos quais vamos ser os mentores desses talentos, ensinar as regras do jogo para quem já despertou e quer jogar, assim como fizeram conosco no nosso passado. Para saber se não estamos descendo no ponto errado,
se estamos realmente no auge, precisamos ter uma referência. Nós saímos de um ponto inicial e chegamos no ponto atual. Como que a gente mede? Qual é a medida que se deve utilizar para saber se alcançou o auge? Isso vai depender da referência que nós colocamos para exatamente chegar neste ponto atual. Se essa referência foi uma referência própria, é mais fácil. A gente sabe por A comparado com a linha se a gente está no ponto correto. Se é uma referência mítica, ou seja, é aquela coisa, eu quero chegar onde os semideus estão, nunca vamos chegar. Então, continue andando para cima e reze para não ter um tombo muito grande. Se essa referência é do seu entorno, fica também, de certa maneira, muito mais tranquilo poder ter referências tangíveis em relação a isso, desde que levadas pelas motivações corretas. Se é uma referência alheia, o único cuidado é que a gente não se deixe levar pelos sonhos dos outros e deixe os nossos sonhos, de certa maneira, em segundo plano. Se essa referência é simplesmente o acaso, eu deixo que o acaso decida por mim, não conte com isso. Pode tomar uma rasteira muito grande e nem um pouco agradável. A sabedoria popular é pródiga em trazer conhecimento e ditados para exemplificar a marca pessoal. Virá outro que me fará bom, ou então falem mal, mas falem de mim. Tirando um pouco desse contexto, a gente precisa criar uma marca pessoal, mas que seja positiva, que faça com que aliados, clientes, outros colaboradores, pessoas que foram mentoradas por você, lembrem-se com carinho, com admiração, que tragam esse exemplo ao longo do tempo, pelo menos um tempo que leve essa transição entre o auge e o recomeço, porque ela vai ser um patrimônio muito importante no recomeço. Esse patrimônio pode ser marcado por um feito grandioso ou inesquecível para aquele grupo ao qual você pertence, uma ação ou fala que propiciou uma transformação, que levou outras pessoas a se inspirarem a fazer essa mudança, que possa ser todo legado, pode ser a história pessoal como um todo, que serve de farol, que serve de exemplo aos demais. Os laços ou os vínculos criados também trazem consigo uma importante marca pessoal. A característica pessoal de agir em certas circunstâncias também muitas vezes faz com que você seja bem lembrado. Ou uma simples frase, às vezes, é suficiente para que as pessoas, quando repetirem ou ouvirem essa frase, se lembrem da sua marca, dos seus feitos, da saudade que tem da sua presença. Uma breve recapitulação. Sobrevivemos a essa longa jornada para hoje viver um plano que começa para um recomeço. O que é mais uma transformação para quem já viveu tantas mudanças? No marcador número 8, a estrela do xerife, é hora de fazer bom uso do ápice e criar uma marca pessoal. Para o mundo ESG acontecer no mundo real, o ativismo sênior deve ser integral e genuíno. Que profissional é o sênior que não faz do mundo um lugar melhor para se viver? No próximo episódio, marcador número 9, sem passar ano no passado, lidar com os desfavorecidos e as forças que se sentem ameaçadas pela nossa presença. Onde existe inveja e cobiça, o atraso vai imperar. Por que devemos agir para minimizar perseguições e ruídos nesta nova etapa? Hora de tirar o coelho da cartola. Alguém ainda mais próximo vai reclamar muito, e com razão. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais.
O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.